Recentemente, esses medicamentos aqui viraram uma febre. E nesse caso, é praticamente impossível você não conhecer alguém que tenha utilizado, ou até mesmo você chegou a utilizar. Isso porque eles revolucionaram o tratamento da obesidade. E sinceramente, eu vejo que essas mudanças é apenas o começo de algo muito maior. Isso porque, quando a gente olha para os trabalhos, a gente entende o porquê desse hype está tão forte em cima dessas medicações. A gente tem um trabalho um tanto quanto recente, publicado no New England Journal of Medicine, um jornal muito conceituado quando a gente pensa nesse contexto da medicina. E eles pegaram 2.539 adultos com obesidade e também, nesse caso, com sobrepeso e comorbidades associadas. E eles foram divididos, basicamente, em 4 grupos. 3 grupos iriam utilizar a tirzepatida em dosagens assim relativamente diferentes, 5, 10, 15 miligramas, e um outro grupo iria utilizar, nesse caso, o placebo. E eles iam fazer um tratamento mais ou menos ali por 72 semanas, onde, obviamente, que os autores do estudo recomendaram também algumas questões e orientações dietéticas, pensando em atingir uma restrição calórica, e também incentivaram e recomendaram que esses indivíduos fizessem ali pelo menos 150 minutos semanais de atividade física. Um ponto importante. Até os trabalhos reconhecem a importância de uma boa dieta e também de um bom treino para fazer uso dessas medicações, porque ela sozinha não consegue mudar o mundo. E os resultados foram simplesmente surpreendentes. Quando a gente pega, por exemplo, para analisar esses gráficos, a gente pode perceber que o grupo que utilizou a dosagem mínima de 5 miligramas por semana chegou a perder mais ou menos 16% desse peso total, uma perda bem significativa. O grupo que utilizou 10 miligramas chegou a perder mais ou menos 19% do peso total. E o grupo que utilizou 15 miligramas perdeu ali até 20% do peso total. Ou seja, pensando em termos práticos, pensando em termos um pouco mais simples para explicar para vocês, pensem em um indivíduo com 100 kg de peso corporal. E nesse caso, ele utilizou a dosagem máxima, foi escalonando isso ao longo do tempo. Depois de um período assim considerável de uso, 72 semanas, ele chegou a perder mais de 20 quilos. Ou seja, isso é algo muito, muito, muito irado, porque você pode mudar completamente a vida da pessoa. Até porque a gente sabe que a obesidade tem diversas repercussões em toda a qualidade de vida da pessoa, seja em contextos psicossociais, seja em contextos metabólicos, ou até mesmo em repercussões endócrinas como um todo. Só que junto desse grandiosíssimo resultado que a gente encontrou com essas medicações, veio um problema um tanto quanto maior. A alta demanda, e por isso a gente tem hoje um problema de saúde pública muito grande, que seria as falsificações e também contrabando dessas medicações aqui para o Brasil. Sinceramente, esse é o principal assunto desse vídeo. Recentemente eu estive no Paraguai e eu fiquei assustado com aquilo. Primeiro, que qualquer farmácia que você vá ao Paraguai, você encontra dos mais diversos tipos de tirzepatida, seja da TG, seja Lipolés ou até mesmo outras marcas que eu nunca havia visto. Inclusive, você consegue encontrar esses medicamentos, não esse aqui em específico, esse princípio ativo, em lojas que nem são farmácias. Lojas de eletrônico lá estavam vendendo, nesse caso, esses medicamentos. Coisa de maluco, realmente. Mas calma, que eu vou te explicar tudo nesse vídeo que você precisa saber e para você ficar atento em alguns quesitos. O primeiro ponto é que a tirzepatida vendida lá, ou o Mounjaro vendido lá, não é necessariamente o Mounjaro, não é o Zepbound, não são as propriedades intelectuais da Lilly. Ou seja, lá no Paraguai, o que é vendido são medicamentos que contêm o princípio ativo tirzepatida, mas não é o medicamento original da Lilly. Então quem fala tipo, eu estou tomando o Mounjaro do Paraguai, isso está errado, porque o Mounjaro é uma medicação exclusiva da Lilly por conta da patente, por conta de toda essa propriedade intelectual e nessa desenvoltura dessa medicação. Ou seja, o que a gente encontra no Paraguai então são outros fabricantes, outros produtos e em alguns casos tristes, eu diria, a gente encontra até mesmo muitas falsificações. Mas o legal é que atualmente o Paraguai não é mais uma terra de ninguém, onde tipo assim, qualquer um chega lá, coloca um laboratório, fabrica e que se dane. Hoje a gente já tem uma especificidade, um rigor muito maior por parte da Dinavisa. A Dinavisa, ela funciona basicamente como se fosse a Anvisa paraguaia, ou seja, é um órgão de regulação sanitária. E eles trazem que para as
as fabricantes, os laboratórios estarem invasando, estarem produzindo esses produtos lá, elas têm que seguir um monte de normas, tem que ter um registro na Adnavisa, tem que seguir as normas de boa prática que a Adnavisa impõe, ou seja, não é de qualquer jeito. Mas ainda assim, mesmo com todos esses critérios, com todos esses pontos que a Adnavisa traz de maneira muito específica, a gente tem visto grandes escândalos com relação à falsificação. E um deles, por exemplo, é o que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Recentemente, não faz tanto tempo, a Adnavisa apreendeu um lote considerável de TG falsificada. Para quem não sabe, a TG seria essa tirzepatida produzida pela Indufar, que realmente tem um registro, tem a liberação de produção e tudo muito bem certinho. O único ponto, e o mais importante de todos nesse sentido, é que assim, muitas pessoas enxergando que tem essa alta demanda desses medicamentos e que eles têm um custo inferior, acabam falsificando para ter uma margem de lucro muito maior. Então um ponto importantíssimo que você tem que ter com relação a esses medicamentos paraguaios é se esses medicamentos não são falsificados e se ele realmente é um medicamento legítimo produzido por uma empresa que tem registro na Adnavisa. Mas obviamente, não me entenda errado, eu não estou falando que a tirzepatida do Paraguai é ruim, é inferior ou coisa desse tipo. Eu só estou te falando que você tem que ter um critério um pouco maior de onde você compra, de quem é a fabricante, verificar se tem um registro na Adnavisa, porque tudo isso vai ser muito importante. Afinal, apesar desses medicamentos serem muito bons, muito legais, mostrarem assim resultados fenomenais, é a sua saúde que está em jogo. E quando a gente pensa em saúde, a gente tem visto aí várias pessoas colocando a sua vida em risco por conta dessas medicações, principalmente aqueles que fazem sim um auxílio adequado de um médico. Não é incomum, por exemplo, hoje, a gente encontrar aqui no Brasil pessoas sem qualquer tipo de formação acadêmica prescrevendo dosagens, protocolos e coisas do tipo em cima dessas medicações. Então, resumindo, eu vejo que nesse tópico principal, o erro é achar que tudo que é tirzepatida é maravilhoso, porque a gente sabe que não é, tem que ter esses cuidados com relação ao que eu falei anteriormente, e outro erro também é falar, não, só presta o que é da Lilly. Isso também não é legal, até porque nem todo mundo tem condições de pagar os valores que são exigidos nesses medicamentos. E aí a gente entra no segundo tópico desse vídeo. Muitas pessoas perguntam, Thales, por que a tirzepatida do Paraguai ela é tão barata? O que faz eles conseguirem ali produzir algo tão barato assim? O ponto principal é que lá, como eu falei para vocês, a gente tem várias marcas, então a gente tem muito mais oferta. E a demanda, vamos dizer que é algo semelhante ao que a gente encontra no Brasil, provavelmente. Então, nesse caso, como a gente tem muita oferta, o preço acaba reduzindo. E não somente isso. Lá no Paraguai, infelizmente, a gente encontra muita falsificação, o que também puxa esse preço cada vez mais para baixo. Mas aqui já entra um outro ponto, que seria o terceiro ponto desse vídeo, que eu vejo que assim é o mais prejudicial de todos. Esses medicamentos, eles não podem ser vendidos no Brasil. Esses que eu digo, aqueles produzidos lá no Paraguai. Isso porque eles só têm registro no Paraguai. Eles não contam com registro aqui no Brasil. E aí, isso pode gerar um certo problema judicial, não para você, mas para quem transporta esses medicamentos para cá, porque eles não têm registro, não têm liberação de comercialização e frequentemente a gente vê notícias no jornal, notícias no site do governo, notícias da Anvisa, alegando que apreenderam lotes gigantescos de TG, Lipolés e coisa desse tipo advinda do tráfico. Ou seja, o indivíduo que traz para cá está cometendo um crime de saúde pública. E não só isso, como esses medicamentos entram aqui de forma irregular, eles não vêm através de um transporte de cadeia fria, não tem um transporte adequado, não tem o manuseio e muito menos armazenamento que deveria ter. Mas aí, com certeza, algum entendido um pouco maior em farmacologia vai comentar assim, Thales, mas a tirzepatida ela pode ficar até 21 dias fora dessa temperatura mais baixa, fora do tratamento térmico, fora da câmara fria. Realmente, eu concordo. Mas quando a gente fala desse dado, dessa afirmação que muita gente faz, eles estão falando do Mounjaro, ou seja, do medicamento produzido pela Lilly, onde é o produto original dentro da cadeia oficial de produção e com armazenamento adequado. Aí realmente tem 21 dias. Agora, esse do Paraguai em si, a gente não sabe. É até por isso que muitos indivíduos, eu pego na minha clínica direto isso, eu sou nutricionista, né? Muitos pacientes relatam, Thales, eu estou fazendo uso de 5 mg de tirzepatida e não perdi peso nenhum. Mas aí quando você pergunta, onde você comprou? Eu comprei no meu barbeiro, porque o amigo do meu barbeiro traz lá do Paraguai. Ou seja, não tem uma questão assim muito específica com relação a esse controle. Então é algo bem problemático. Mas Thales, infelizmente, cara, eu só consigo fazer a aquisição desse medicamento se for lá no Paraguai. Existe alguma forma de eu estar fazendo isso? Obviamente, pessoal, que não existe uma forma
geral e legítima com relação a todo o arcabouço fiscal, toda a literatura e etc. O que a gente tem são alguns posicionamentos da Anvisa, um certo senso comum do seguinte. Eu vou deixar para vocês essa matéria aqui, onde eles falam a seguinte afirmação pra gente. Para indivíduos e para medicamentos sem registro no Brasil, caso o paciente tenha uma necessidade clínica para o uso do medicamento, ou seja, paciente com obesidade, sobrepeso, comorbidades associadas, realmente tem indicação clínica e não tem as condições de comprar aqui no Brasil, o medicamento não tem registro aqui no Brasil, ele pode ir lá no Paraguai, por exemplo, comprar e trazer. Mas teria que ser uma quantidade condizente com o tratamento e ele tem que ter um receituário médico. Ou seja, não é simplesmente chegar lá e comprar porque eu acho que eu tenho que usar. Não. Teria que realmente ter uma indicação com o médico, tudo certinho, para você apresentar caso você fosse parado frente a algum órgão fiscalizador. E, obviamente, você deveria, mostrar que você está trazendo isso. Mas, assim, ao que parece, essa seria a única maneira legítima e legal de você comprar a TG, a Lipolés, lá do Paraguai. Você realmente indo lá, comprando, tendo a indicação clínica para esse uso, tendo receituário médico, para você apresentar tudo isso certinho aos órgãos competentes e aos órgãos fiscalizadores. No fim, o recado é relativamente simples. Não é porque é barato que é algo seguro, que é algo legítimo e coisa desse tipo. Você tem que ter um cuidado, porque muitas vezes, quando a gente fala de saúde, o barato pode sair muito caro, porque a sua saúde, infelizmente, ela não volta. Especialmente se for alguma questão muito, muito grave que você passou durante esse uso, como, por exemplo, uma pancreatite ou coisa desse tipo. Outra coisa, se você for comprar algum medicamento que não seja da Lilly em si, que não seja aqui registrado certinho no Brasil, é muito importante que você entenda onde você vai pegar, quem são os fabricantes, se existe um registro específico para esse medicamento que você está buscando, para que você não seja enganado, não acabe perdendo seu dinheiro e colocando a sua saúde em risco, porque o mercado paralelo é bem complicado. Mas enfim, se vocês quiserem um outro vídeo abordando sobre os cuidados nutricionais quando a gente pensa no contexto da tirzepatida, eu posso produzir aqui para vocês. Mas lembrando, eu já tenho aula bem completa sobre isso na minha plataforma de ensinos, que é a Science Army, se você tiver interesse em conhecer. Mas pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje era esse, era mais um alerta e algumas informações específicas sobre esse amplo comércio que a gente tem visto desses medicamentos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém. Se possível, se inscreve no canal se você está gostando desses vídeos. E muito obrigado. E óbvio, se você for fazer compras na Growth, utilize o cupom TALES. Um abração e até o próximo vídeo.